o pênalti do Palmeiras contra o Sport. Volta aqui, estamos aqui com o palmeirense. Sim. O que você achou do lance? Você achou do lance? Errou. Errou feio, né? Sim. Pô, o cara do Sport bate na bola. Errou Ele bate o pé. Pisa no pé do Veiga, cara. O Veiga dá aquele trupiquinho que faz assim. Ai, cai. Teve o lance Erro do pitoresco, goleiro né? que eu falar. Teve um lance do Não, goleiro que poderia ter dado, que era mais pênalti do que o que foi. Então poderiam os caras reclamar falando ali. essa coisa. Aí beleza, ali é Ali ainda tem interpretação. interpretação. Mas aqui o cara do Sport, ele bate primeiro com o pé. E aí Na bola. o pé dele continua, né? Porque não dá pra ele arrancar a perna depois de tocar na bola. E o Rafael Veiga, né? Raspa o pé no chão e cai. A gente tinha falado disso na semana passada. Tipo, mano, por que tem o VAR então, velho? Tipo, por que tem o VAR, mano? O VAR, tipo, Os é caras aquela erram com o coisa. VAR, mano. Os caras erram com o VAR. Eu acho que o juiz até vai lá ele achar que foi pênalti, não viu a bola bater, o cara do Sport bater na bola e tal, mas assim, o VAR tá ali pra isso, pra ele acionar o juiz e falar, ó, você deu o pênalti e vem olhar, porque o cara bateu o pé na bola primeiro, dá uma olhada aqui. O que incomoda é Nem isso. chamar. Tipo, não tem sequer uma dúvida, mano. Tem um critério, cara. Falta de critério é complicado. Que isso, velho. Aí o VAR batendo papo. louco Pô, isso. a gente colocou o vídeo lá em câmera lenta, na hora a gente viu. Aí o Pô, VAR, ele botou no vídeo, cara. 300 câmeras não conseguiu Um verificar. recorte dá pra ver, cara. Um recorte. E aí o entra ponto, na polêmica da galera reclamando, né? É. O ponto que a gente fala aqui é. Ó, só sentar aqui. O Castrinho Santos, eu gosto de pegar no time da quarta divisão da Inglaterra e subir até a primeira. É o que eu faço também, cara. Acho que a maioria Só pra não faz, perder o gosta de superchat fazer isso. aqui. Mas, só pra citar, por que a gente ficou muito nesse lance do Palmeiras? Por quê? Porque depois do jogo, primeiro, o Lucas Lima deu uma declaração. Pô, o Lucas Lima fala um monte. E assim, Eu ele vi. fala dentro de uma razão. Aí ele fala, pô, querem prejudicar os times pequenos e tal. Aí pronto, já virou o problema. Subverteram tudo que ele falou, tiraram tudo do que ele falou de importante pra falar. Olha, ele falou que o time é pequeno. Aí ficam revoltados porque ele falou isso. Entendeu? Tudo que ele Isso, falou a terceiro, favor do esporte, brigando pelo esporte, não conta. foi invalidado porque Mas ele ele falou falou... time pequeno ou ele falou time do... Times do pequenos. Falou times Falou pequenos, pequenos? mas, pô, palavra? Mas, cara, se não compara, foi- assim, com todo respeito, cara. Compara o esporte com os times graudões aqui do Sudeste, do Sul. Ele é menor. Então, com dá pra relação falar de a uma esse- maneira mais amenizada. Não, né? tem que- Mas, uma pô, calor do momento. Uma cara, comparação dá pra se fazer que é um investimento, né? não. É. Investimento do time, pô. Pô, você vai falar que o Fortaleza é do mesmo tamanho que o Vasco? Não é, pô. Entendeu? Não é do mesmo tamanho. É, Pode complicado. vir a ser. Sim, Mas com não certeza. é. Então é por isso, eu acho que foi nesse contexto que ele falou. Mas também o presidente do esporte, né, e o vice-presidente do esporte reclamaram assintosamente de manipulação, de o caramba 4. Só que não faz 15 dias que o presidente do esporte estava falando publicamente do excelente trabalho que o Edinaldo Rodrigues faz à frente da CBF. E hoje, cara, a Federação Pernambucana de Futebol solta uma nota. Cara, deu vontade de vomitar a Qual foi a nota. nota? Qual foi? Tem Elogiando- nota aí, não? elogiando o trabalho do Edinaldo. Se desse- Assim, não sei se toda dá pra hora pôr falando, na o TV, não presidente sei. Edinaldo Não. está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele E fala Edinaldo 30 vezes na é um nota. texto de, sei lá, de 15 linhas, cita o nome do Edinaldo 5 vezes. Nós acreditamos presidente. na isonomia do Do campeonato. presidente O Edinaldo. presidente Edinaldo é muito bom. O presidente Edinaldo É incrível. tá fazendo tudo possível pra corrigir os erros. O presidente... Cara, eles falam... E a Vou gente falar vê aqui, que... o programa, o horário permite? Pode. É uma punhetação, meu irmão. É uma Exato. punhetação. Ai, meu Deus, quem que vai bater a punhetona mais gostosa pro presidente da CBF? É isso. Mais uma vez, só tá Com bom. todo respeito. E aí, sexta-feira saiu uma baita reportagem Da Piauí, né? escancarando, Né? escancarando tudo que vem acontecendo, né? E aí o próprio Jorge Igor falou, ele comentou a nota da federação. Será que teve 215 mil motivos para você lançar essa nota? Desde que o Edinaldo assumiu a presidência da CBF, os salários, as mesadas, na verdade, dos presidentes das federações saíram de 50 mil reais por mês para 215. Uhum. Pô, faz 3 anos que ele assumiu, cara. Daí o Ronaldo... Por A que inflação. querido? É, a inflação, né? Aí o Ronaldo tentou ali, pelo menos concorrer, mandava e-mail pros caras. Os caras não quiseram... conversar. É. Não quis nem Portas fechadas conversar. pro Ronaldo, Não, os né? caras não quiseram nem ouvir o que o Ronaldo tinha a dizer, as propostas, eles não quiseram ouvir. Não é que eles ouviram e falaram, ah, não, Ronaldo, é ruim, eu prefiro ficar aqui com o Edinaldo, que ele tá fazendo bom... Não, nem quiseram ouvir. Por quê? Eu tava vendo, parece que teve uma redução até no investimento da galera de arbitragem, não é isso? De treinamento. Isso. O caralho. Wilson Luiz Seleme, que era o amor presidente de da comissão Deus. de arbitragem até ano passado, ele tinha feito um projeto que a CBF investiria por volta de quantos?
60 mil. Era por aí. 600 mil reais. É. Por quê? 600 Por mil mês? reais. 600 mil ou 60 milhões, cara? Cara, eu acho que era. Não, era 60 milhões pra fazer 60 lá. milhões. Era um complexo completo. Tipo no Rio uma de Granja Janeiro, Comari só pra pra arbitragem. arbitragem. Ah, tem que ter, mano. Isso. Para a capacitação dos árbitros, viagens, etc., pagos pela CBF, né? Ou seja, a profissionalização da É que hoje em dia os da árbitros arbitragem. recebem uma grana por jogo, mas eles pagam estadia e viagem, essas Exato. coisas. Mas assim, para profissionalização da arbitragem. E aí, cara, o Adinaldo tinha aceitado. Só que com o tempo ele alegou motivos financeiros para não seguir adiante com isso. Uhum. E com o tempo demitiu o CNM. Entendeu? Mas a gente falou, Não e é que o injusto CNM também era o apontar. mais- Não, também não. E é injusto apontar que a gente só falou do jogo do Palmeiras, porque a gente falou do Cruzeiro, do Pedro Lourenço, que também, pô, o Alexandre Matos soltou um post. Assalto à mão armada. O presidente do Cruzeiro elogiou o Ronaldo, falou, é meu amigo, mas pô, o Edinaldo tá fazendo um baita trabalho. Esses dias aí. Aí, depois da derrota pro Internacional, tava lá o Pedro Lourenço falando, que é um absurdo isso acontecer. Ô, meu irmão, Mas foi que Sabe? questionaram, você votou no cara, você não pode, Pode. reclamar? Pode. Mas logo em seguida você tá ali lambendo o cara, elogiando. A nota da Federação Pernambucana é uma vergonha. é esse ponto aqui. Óbvio que você pode cobrar quem você vota. Você deve cobrar quem você vota. Você tem que fiscalizar essa pessoa. Mas, cara, se tá tão bom o trabalho, pô, no final do ano passado era a lei do John Textor lá. O John Textor passou o ano chamando a CBF de corrupta. Exato, contratou a empresa Deu lá, uma Good treta Game. monstruosa, né? Contratou a empresa pra verificar os lances, porque tinha coisa errada. Ele afirmou que tinha, né? Que o Ele falou Palmeiras. que o campeonato é mostrar. Que o manipulado. Palmeiras de São Paulo foi Que tinha manipulado. provas, né, isso, algo assim? Exatamente, e nunca saiu em E nada, esse ano né? que ele fez? Pô, o Edinaldo tá fazendo um trabalho. Ô, velho. Pô, vai, é só juntar, assim. Não é questão de cobrança, é questão de ter um pouco de discernimento no que você pede também, pô. Chega a ser desonesto. A Leila, presidente do Palmeiras, falou assim: não, votamos no Edinaldo, apoiamos o Edinaldo porque ele prometeu que vai dar mais liberdade pros clubes agora. Pra gente fazer a liga. E os clubes precisam da liberdade do Edinaldo pra fazer a liga? Já tá fazendo. Entendeu? Que Aí, história, pô, hein? que moral a Leila vai ter pra falar, não, que absurdo que a arbitragem faz. Só que aquela coisa. E aí volta pra fala do Lucas Lima. Você acha que né, levando em consideração tudo que tem acontecido, supostamente o Edinaldo, a CBF, vai apoiar quem se precisar na hora de Óbvio. prejudicar? O Palmeiras ou o Sport? É o Palmeiras, velho. Quem tem mais força de bastidor, o Palmeiras ou o Sport? Palmeiras. Não, assim. A Leila Mas você traz fala mais de dinheiro no prejudicar em movimento? que sentido você Não, eu fala? digo assim, Nos se... bastidores, assim? No caso, bastidor, tem uma bastidores, dúvida né? também, vai. E outra, todo Mas no mundo campo, você fala? também. É que eu acho que no campo não rola isso. Eu acho que os caras é simplesmente ruim. Não, velho. eu também Mas, acho. assim, Quer mas dizer, quando um dirigente já passa rolou a algumas semana. coisas bem loucas, né? Mas quando o dirigente passa a semana inteira reclamando da arbitragem, Ah, que sim, no isso outro, pode influenciar. ele faz a pressão pro próximo jogo, pensando É. lá na frente. Ah, sim. E outra coisa que Faz foi mesmo. questionado, por que, que ninguém se une? Só reclama na hora que é contra o seu time. E outra, recentemente É verdade, aí, ó, falando é de outro verdade. time, o São Paulo. O Casares falou: não, vamos sair do campeonato estadual. Não Tudo sai, que acontece por causa não do pênalti sai. que deu pro Palmeiras lá, que também não aconteceu. Vamos sair do campeonato estadual, não sei o quê. Foi lá e votou no Edinaldo também. Não é só nisso, né? Apoiou publicamente o cara. Todos os casos que a gente vê aí de racismo na Comembol, todos os clubes nunca se unem. E outra, Não, todos é sempre- os presidentes. Só reclama quando acontece com o seu time. Sim. Não tô nem aí. Ah, aconteceu comigo, você não tá nem aí pra mim. E o Thiago Leifert E quando falou é hoje. vice-versa, nunca tem a união e não adianta reclamar. O Thiago Leifert falou hoje. Ele falou: você viu o Abel indignado por ter sido ajudado? Exatamente. Por ter sido beneficiado? Agora, se fosse o contrário, o que o Abel falaria depois do jogo? Ah, ele ia chuta- soltar os Ele cachorros. sai, velho. ele chuta o copo d'água, daí na Entendeu? coletiva de imprensa lá ele é irônico. E o ponto aqui não é, eu não tô criticando o Palmeiras em Não. si, não é isso. Eu só tô criticando A desunião. a desunião e a hipocrisia dessas pessoas. Porque eles vociferam falando, prejudicaram nós e não sei o que, estão acabando com o futebol brasileiro. Toda vez é isso, cara, e não é o Palmeiras. Nesse caso tá sendo o Palmeiras agora o personagem. Mas já foi o Santos, já foi o Corinthians. Não, foi, já. E sempre entendeu? vai O ter Grêmio- porque é ruim mesmo a arbitragem, né? A arbitragem Mano, é ruim é e absurdo. não melhoram porque Porque, não pensa querem. assim, ó, nesse lance é o seguinte: ou os caras têm uma mutreta ou eles são horrorosos. Sim. Eu acredito que eles sejam horrorosos, porque É o que a gente Porra. sempre fala. Se eu tenho Cuidado, certeza, frente ao jogo do Corinthians, cara. É se eu absurdo. tenho certeza que tem mutreta, eu tô assistindo porque eu sou imbecil, concorda? O Por que, que eu Corinthians vou foi assistir? prejudicado contra o Vasco. Se eu tenho O Corinthians fez certeza. 5 gols. Exato. Ó, o Romário Souza falou aqui, ó. que disse? Deveria todos os torcedores não ir mais em jogo da seleção até os patrocinadores colocarem pressão na saída do Edinaldo. O Galvão, no programa dele, até falou, né, que o Ministério Público devia entrar no meio disso aí. Ele não tomou impeachment e depois voltou? Ô, e o Edinaldo processou o Capelani, sabe o que eu chamar de frouxo, cara? É. Ô, o cara tá querendo calar a boca da imprensa, velho. Meu Deus.
O cara tá querendo. O cara tá virando um coronel, mano. Por isso que eu sempre falo, Edinaldo é muito bom. Edinaldo é bom Edinaldo demais. Bom o trabalho melhor, não pode o parar. melhor presidente que eu já vi na CBF. Sim, o bom trabalho não pode parar. Acelera, Edinaldo. Se rolar uma federação aí pra eu ser presidente, Edinaldo, tamo junto. Federação. Qualquer uma. Agora, Federação Cristã Futebol. além Vai, disso, vamos. né, além do Brasil ainda, né, tomar um esculacho da Argentina, porra, o gerenciamento da seleção aí nos últimos anos é ridículo, vamos combinar, Não, né? ele não manja de futebol, cara. Porra, Assim, o quer Edinaldo não manja colocar de futebol. técnico interino na seleção? Exato. O cara dividindo o time com a seleção. Esperar porra, esperar pelo o amor de Deus, Ancelotti. É revoltante, né? Dois, né? A gente- Botou o Ramon também antes do Diniz. Eu gostaria do Ancelotti na Loucura, seleção? né? Gostaria, mas se é a seleção brasileira, você não pode deixar lá um tampão esperando o cara, né? É. Não dá, é Brasil, né, cara? E foram dois. E o Teve que a gente Ramon, sempre- Aí veio é. o interino. Teve o pré-interino e o interino. Não, O isso aí é- Ramon foi técnico naqueles jogos que o Brasil perde pra Senegal. Israel, não foi? Não, então. Ele perde pra Senegal sub. e ganha de Mali, se eu não me engano, em 2 amistosos. O Ramon foi técnico da seleção naqueles jogos, enquanto ele era técnico do Mundial Sub-20. Da E foi eliminado por Israel. É inacreditável. E né? não levou. E o Ramon, cara, pra mim, o pior técnico que já passou na seleção brasileira. É, mas ainda Ó, tá lá. Tá e o pendurado. Ramon ainda está lá, ele não levou a seleção pra Olimpíada e pra última Olimpíada, que o Brasil já era bicampeão seguido, não levou pra Olimpíada e de promoção continuou no cargo. Sensacional, Só com magnífico. moleque bom. E só Muito com bem. moleque, uma geração boa pra caramba. E tinha o Hendrick, cara. E Hendrick, Estevão, toda uma geração E dele. aí a gente vê toda essa matéria aí, o tanto de gasto que tem, e aí os caras não têm dinheiro pra pôr uma tecnologia de um impedimento Que semiautomático. também foi prometida pela CBF. Impedimento de ação automático Aí igual como- da Champions. Não tem dinheiro. Como que você gasta tanto dinheiro Dinheiro. com coisa tão besta? E a matéria da Piauí, né, Pepe, traz que E ele é- pagou viagem pra geral. Na geral. Tem uma. Pra Copa do Tem, Mundo. tem. Não é só viagem, não. Pra político, É, cara. Viagem de Cartola vindo pra São Paulo, do Amapá, com esposa e filho, pra mulher fazer cirurgia plástica aqui, bancado pela CBF, cara. Porra, tá na matéria da Piauí. Todo mundo pode acessar, cara. É um absurdo, assim, é absurdo. Olha, a gente sempre teve presidentes ruins, né? Presidentes ruins. Tem casos aí na CBF. cabulosos. A gente é especialista em fazer. Mas é, o Big mas- Ed aí tá de parabéns. Mas olha, o Edinaldo, meu amigo, cara, é escancarado. A CBF não é um órgão público, ela não trabalha Não. com dinheiro público, mas, meu irmão, é escancarado. Enquanto não tiver, eu até falei, Pepe, eu não tenho esperança, mas assim, só tem 2 caminhos. Ou os clubes se unam e falam assim, se não vamos jogar mais, eu não vou jogar, Mas não vai acontecer. né? Ou os atletas se unem, também não vai acontecer. Mas assim, enquanto esse cara tiver, eu não entro em campo. Meu irmão, 2 rodadas, acaba. O cara sai. 2 rodadas, não precisa muito não. Eu também acho, mas não vai ter o seu união. É, Não- então, Não adianta. É complicado. Ô, Zé Mané, o Oi. que tá acontecendo aí? Ah, isso aqui é um corte do Fute GG, nosso novo programa. Toda semana, terça-feira, às 8h30 da noite, no canal Futirinhas.